Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome santo do nosso Senhor, Salvador e Redentor Jesus Cristo. Pela graça, misericórdia e poder de Deus, mais uma vez nos encontramos aqui a partilhar com vocês mais este vídeo, de ensinamento, de pregação, de doutrina, de palavra sincera e verdadeira do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual Ele diz que é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. João capítulo 14, versículo 6. Então, pela graça de Deus, nós que procuramos andar neste caminho, este caminho que verdadeiramente nos conduz a um lugar santo, a um lugar onde nós descansaremos das nossas obras, o nosso descanso não é aqui nesta terra, o nosso descanso é lá nos céus. Aqui nós temos um trabalho árduo, um trabalho de semear a palavra de Deus, de viver a palavra de Deus, de fazer discípulos para o Senhor Jesus Cristo. Este é o objetivo deste canal. Eis aqui o vosso irmão Paulo mais uma vez, pela graça e misericórdia do Senhor. A paz de Jesus Cristo a você ouvinte, a você irmão, a você amigo, a você família, a você visitante que neste momento aí está a procurar uma palavra de Deus, por muitas das vezes estar angustiado, desesperado, não vendo uma saída, não vendo uma chance, porque realmente Jesus Cristo veio para aqueles que se havia perdido, para aqueles que estavam assentados nas trevas e sombra de morte, para que viessem a ter uma luz de esperança em suas vidas. Eu estive assim já na minha vida sem esperança, mas o Senhor Jesus Cristo raiou com uma esperança em minha vida. E eis aqui hoje, fazendo a vontade do nosso Deus, de anunciar e semear uma palavra. Nós sabemos que aquela que cair em boa terra, essa dará fruto, uns a 30, outros a 60 e outros a 100, e a palavra de Deus não vai parar, a palavra de Deus vai prosperar, assim como no passado o Senhor Jesus Cristo pregou o Evangelho do Reino, agregou discípulos à obra, e os discípulos creram, confiaram, deram seguimento, semearam, e a palavra de Deus chegou até nós, e chegou a nossa vez de fazer a nossa parte para a glória do nosso Deus. Então abra os vossos corações para a palavra que nós vamos anunciar nessa noite. Não deixe de pegar a sua Bíblia para acompanhar, para testificar e relatar que realmente está escrito, porque nós temos que crer naquilo que está escrito, não o que o homem diz. Se o homem disser e testificar na palavra, glória a Deus e aleluia, porque nós sabemos que o Espírito do Senhor habita na vida de homens e de mulheres, porém, que obedecem à tua palavra. É o Espírito Santo que é dado gratuitamente. Em Atos 5,32, a palavra de Deus nos relata assim. Então, eis-me aqui, pela graça de Deus, não deixe de clamar a Deus em oração, pedir as misericórdias celestiais, que Deus venha testificar aquilo que tem sido anunciado pela misericórdia dele através deste canal, porque 1 João capítulo 4, versículo 1, a palavra de Deus nos fala para nós provarmos os espíritos, se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas adentraram neste mundo. Então você, caro irmão, cara irmã, ouvinte, visitante, amigo, família, tem por obrigação esta ferramenta da parte de Deus, a oração, em buscar saber se o Espírito que vos fala procede de Deus, ou se procede do mundo, ou se procede de um falso profeta, ou se procede do Espírito do erro, ou se procede das trevas. Então, caro irmão, você tem esta ferramenta nas suas mãos, para a glória do nosso Deus, para que você não fique enganado. Eis-nos aqui para trazer luz àqueles que têm a vontade de ter essa luz em suas vidas. Hoje nós vamos meditar numa palavra que se encontra em Marcos, Evangelho de Cristo, segundo escreveu nosso irmão Marcos, capítulo 5, versículo 25 em diante. É uma passagem a qual uma mulher que padecia do fluxo de sangue teve um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos fazer a leitura da palavra. Pegue a sua Bíblia, Marcos capítulo 5, versículo 25 em diante. A palavra de Deus nos diz assim: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus,
veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? Ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Glórias a Deus. Este é o poder de purificação, de santificação do nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que deu-se a si mesmo em redenção pelos nossos pecados, a propiciação pelos nossos pecados, porque a palavra de Deus nos fala lá em Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou sobre si e tomou sobre si as nossas transgressões e as nossas iniquidades. Romanos 6,14, a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, nos fala que o pecado não terá domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei de Moisés, mas estamos debaixo da graça. Então, nós sabendo previamente disso, que o pecado, a dificuldade, as enfermidades não terão domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça de Cristo, debaixo do Novo Testamento, debaixo da graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo, nós adentramos a meditar nesta palavra pela misericórdia do Senhor. Havia uma certa mulher, quando o Senhor Jesus Cristo cumpria o seu ministério terreno, que ela havia padecido e estava padecendo há 12 anos com fluxo de sangue. Ela tinha ali um corrimento de sangue no seu corpo há 12 anos. Veja só, caro ouvinte, irmão, 12 anos de dificuldade, 12 anos de luta, 12 anos de tristeza. Nós sabemos que há pessoas deste outro lado, que também têm padecido com enfermidades aí por muitos anos. Mas saiba que Jesus Cristo é aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Jesus que curou esta mulher é o mesmo Jesus que tem poder para curar a tua enfermidade física e espiritual. A espiritual é a mais importante, porque há muitas pessoas enfermas, muitas pessoas doentes, muitas pessoas atribuladas de espírito, muitas pessoas que buscam e procuram a saída e a solução num hospital, numa farmácia, num amigo, num familiar e não acha, porque a cura não está lá, está em Jesus. E esta mulher que padecendo ali a sua enfermidade havia 12 anos, gastando todo o seu dinheiro, toda a sua fazenda, tudo que ela possuía com médicos, e nada disso lhe aproveitava, nada disso lhe havia trazido uma melhora, pelo contrário, ela ia a pior. Ela estava já desenganada pela medicina. Já não havia mais chance, já não havia mais saída, já não tinha mais jeito para ela. Ela já não tinha mais dinheiro, já não tinha mais o que fazer. Tudo que ela tinha gastado e não havia obtido êxito. Aí chegou um certo momento que ela, ouvindo falar de Jesus, ela ouviu falar do Mestre. Aí se você for lá ver em Romanos, a palavra de Deus nos fala que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. E essa mulher que padecia 12 anos com aquele mal, com aquele fluxo de sangue, gastado toda a sua fazenda, toda a sua riqueza, todo o seu dinheiro, tudo que ela possuía com médicos, e não havia achado êxito, a cura pela sua doença, pelo contrário, ia pior. Ouvindo falar do Mestre, ouvindo falar de Jesus, ouvindo daquele que tem poder para fazer milagres, sinais, prodígios e maravilhas, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia:
se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Veja só, caro ouvinte, caro irmão, caro visitante, familiar, aquele que neste momento assiste esse vídeo. Ela, ouvindo falar do Senhor Jesus Cristo, ela exercitou um ato de fé, um ato de esperança. Ela não tinha mais o que fazer, ela não, já tinha gastado tudo que ela possuía, tudo que ela tinha, e não havia achado saída, mas surgiu a esperança. Onde ela ouviu falar do Senhor Jesus Cristo, aquela negrura que havia no seu coração, que já estava entregue, só esperando a morte lhe ceifar, raiou uma esperança, um facho de luz sobre o seu coração, porque ouviu falar de Jesus, daquele que tem poder de mudar a história de um homem, que tem poder de mudar a história de uma mulher. E ela, ouvindo falar do Mestre, veio por detrás e tocou na orla do seu vestido, porque disse consigo mesma, se tão somente tocar na orla do seu vestido, sararei. Veja só, varão e varoa, a fé que essa mulher exercitou. Quantos nesses dias de hoje têm exercitado uma fé genuína, uma fé verdadeira na presença de Deus, para que possa alcançar um milagre da parte do Senhor? Pelo contrário, nos dias de hoje as pessoas estão preocupadas com os bens terrenos, com os bens materiais, estão preocupadas com os bens financeiros, né? E exercitam a sua fé naquilo que a palavra de Deus nos fala, que o ladrão vai roubar, a traça e o ferrugem vai consumir, né? Mas você que verdadeiramente entende, você que verdadeiramente abriu e entendeu a mensagem, está entendendo a mensagem e abriu o seu coração, você, eu, nós cristãos, não cristãos, aqueles que querem adentrar na presença de Deus, que não vê mais saída, que não vê mais chance, que não vê mais esperança, que o seu coração está trancado, fechado, porque você já fez de tudo aquilo que você achava que tinha que fazer para obter um êxito para a sua enfermidade física ou espiritual e não achou. Eis que Jesus Cristo se apresenta a você neste momento, como o caminho, a verdade e a vida, como aquele que tem poder de transformar a vida de um homem e de uma mulher. E ela, exercitando este ato, logo que ela fez isso, naquele mesmo momento, se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. Naquele mesmo momento que ela tocou em Jesus Cristo, com o seu coração sincero, com o seu coração verdadeiro, com a esperança viva, naquele mesmo momento o seu fluxo de sangue se secou. Aí, o Senhor Jesus Cristo, conhecendo e sabendo que dele tinha saído virtude, que dele tinha saído poder, que dele tinha saído a cura para uma alma aflita, desesperada e oprimida, que se encontrava padecendo há 12 anos, parou. Ele parou naquele mesmo momento e disse aos seus discípulos, disse àquelas pessoas que estavam ali ao seu redor, quem me tocou? Aí os seus discípulos olharam para ele, mas Senhor, a multidão te aperta, a multidão te espreme, como que o Senhor pode dizer quem me tocou? Mas ele disse, quem me tocou? Porque ele sabia que de si tinha saído virtude, tinha saído poder. Mas irmão, a multidão era grande. A multidão que apertava e seguia Jesus Cristo era uma multidão muito grande. E elas apertavam ele a todo momento. E por que ele não havia parado antes? Ele parou quando aquela mulher lhe tocou. Porque foi um verdadeiro toque. Foi um toque sincero de fé. Um toque sincero de esperança. Um toque perfeito de certeza de que Jesus Cristo era o único e suficiente Salvador, tanto para o físico quanto para a alma. Por isso que ele parou e perguntou quem lhe tocou, porque ele sentiu que de si saiu virtude. Aquela multidão que o seguia, que o acompanhava, tocavam ele todo momento, mas Jesus Cristo sabia o que passava-se no coração de cada um. O que cada um buscava, o que cada um desejava, por que as pessoas o seguiam, por que as pessoas o tocavam. Muitas das vezes em busca da satisfação material, do bem terreno, a seu bel prazer, buscando o alimento físico.
O Senhor conhecia cada um daqueles que o seguiam. Ele não precisava que ninguém testificasse do homem, porque ele mesmo sabia o que passava-se dentro do homem. Mas quando houve um verdadeiro toque de sinceridade, de verdade, de justiça, ele parou. Antes disso ele não tinha parado, mas a multidão era grande. Tanto que os seus discípulos disseram a ele: Senhor, como dizes quem te tocou? Sendo que a multidão te aperta, mas ele não havia parado ainda, porque ainda não havia havido um verdadeiro toque. Mas quando houve um verdadeiro toque, ouvinte, visitante deste canal, caro irmão, o Senhor Jesus Cristo, ele parou. O Senhor Jesus Cristo disse: quem me tocou, porque de mim saiu virtude. E você, neste momento, pela graça de Deus, pode ter esta fé dentro de si, em tocar o Senhor Jesus Cristo e clamar a misericórdia dele sobre a sua vida, para que a virtude dele também seja derramada sobre si, e você possa levantar-se desta cama, você possa levantar dessa cadeira de roda, você possa passar a enxergar, a ouvir, você possa falar línguas estranhas, profetizar, ser um servo do Senhor Jesus Cristo nessa face desta terra. Porque o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Hebreus 13:8. Não é porque o mundo evoluiu, não é porque o mundo prosperou em tecnologia que os mandamentos do Senhor mudaram. Pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O nosso Deus não muda. E se você se encontra dentro de um ministério, dentro de uma igreja, que você tem orado, buscado, clamado e as coisas não têm acontecido, é porque você ainda não provou se aquele Espírito que está falando com você procede de Deus ou se procede do erro. O Senhor Jesus Cristo fala em Mateus 6,33, para nós buscarmos primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. E se você tem clamado, tem buscado e clamado e as coisas não têm acontecido, é porque algo está faltando em ti. O verdadeiro toque no Senhor Jesus. Um toque de esperança, um toque de sinceridade, um toque de renúncia. Quantas pessoas estão dentro da casa, denominada casa de Deus, dentro das igrejas, mas vivem impiamente? Quantas das pessoas estão dentro da casa de Deus e têm santidade somente na hora do culto? Acabou o culto, já não tem mais santidade, é como se o culto não existisse, como se o culto não tivesse acontecido. Ouve a palavra do pregador, entra por um ouvido e sai pelo outro. E como que as pessoas querem que aconteça como aconteceu com esta mulher? Como que nós vamos querer que aconteçam os milagres, os sinais, os prodígios de Deus nas nossas vidas, sendo que nós não temos sinceridade para com Deus? Pelo contrário, enganamos a nós mesmos, porque de Deus ninguém zomba e a Deus ninguém engana. Então, se nós quisermos um compromisso verdadeiro e sincero com o Senhor Jesus Cristo, nós temos, pela graça e misericórdia de Deus, fazer diferente, fazer certo e correto, como a palavra de Deus determina. Essa mulher padecia de um fluxo de sangue. Se você for lá ler em Levítico, a lei do Senhor dada a Moisés, ela tinha que estar ali, ela nem podia tocar em ninguém, porque ela estava como uma mulher imunda, como uma mulher suja, porque ela estava ali com um fluxo de sangue, com um corrimento. Mas ela que já não tinha mais esperança, que já tinha gastado todo o seu dinheiro, toda a sua fazenda com médicos e não tinha achado a cura, exercitou o seu ato de fé e de esperança, mesmo sabendo que ela poderia sofrer uma consequência por aquilo, e recebeu de Jesus Cristo a cura. E ela toda trêmula, assim como nós vamos ler aqui, então a mulher que sabia que lhe tinha acontecido, tremendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Por que ela estava toda trêmula? Por que ela estava tremendo? Porque se você for meditar, como disse, digo de novo, Levítico capítulo 15, as leis acerca do fluxo de sangue, era uma mulher que se encontrava imunda, ela não podia estar saindo, tocando em ninguém, mas ela não tinha mais o que fazer. A esperança dela foi quando ela ouviu falar de Jesus. E você, que neste momento assiste esse vídeo, que já procurou e não achou em todos os lugares, já foi em igreja, não achou solução, já foi em um ministério isso, ministério aquilo outro, e não achou a solução para a sua vida, para a sua enfermidade. Saiba que Jesus, o verdadeiro Cristo, o Santo, o Filho de Deus, se apresenta a você para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Irmão, mas eu tenho ido nas igrejas e não tem acontecido. Mas você tem buscado com fé e esperança.
Você tem lutado e combatido, como diz a Escritura, porque a palavra de Deus nos fala que aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. Se nós dissermos que cremos em Deus e odiamos o nosso irmão, nós somos mentirosos. Se nós dissermos que cremos em Deus e não fazemos as obras de Deus, nós somos mentirosos. A palavra de Deus fala que crê até o diabo crê e treme. Então crer somente, meu irmão, minha irmã, não vai te salvar. Estar dentro de uma igreja física com telhado, paredes, não vai te salvar somente. Nós temos que ter um lugar para nós congregar, sim. Mas se não houver obediência, não vai ter salvação. Não vai ter reino dos céus. Se você neste momento recebeu a palavra de Deus pela graça e misericórdia do Senhor, abra o seu coração e faça diferente. Vá contra o dito de muitas pessoas que não há chance, não há mais saída para você. Tem sim. A palavra de Deus nos fala em Marcos capítulo 9 que tudo é possível ao que crê. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. O mundo está corrompido, o mundo está pervertido, as pessoas não querem Jesus, mas nós sabemos que é um pouco, é um resto que ainda adora o Senhor em espírito e em verdade, Romanos 11:5. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Seja você um escolhido neste momento. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. O Senhor Jesus Cristo é poderoso para mudar histórias, para pegar aquele que está lá no fundo do poço e colocar ele curado, sarado, libertado na presença do Senhor como um ganhador de almas para o Senhor Jesus. Tanto que este canal não foi aberto para arrumar seguidores para mim, mas seguidores para o Senhor Jesus Cristo. Amém? O Senhor Jesus Cristo disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela, opa, eu vou até lá. Ela exercitou um ato de fé. Mas ela também fez a obra. Ela foi até onde o Senhor Jesus Cristo estava. Ela se esforçou contra a esperança. Ela teve que lutar e combater contra a multidão que era grande, que apertava o Senhor Jesus. E com grande esforço conseguiu tocar. Virtude do Senhor saiu, ela foi curada. E o Senhor não faz acepção de pessoas. Do mesmo jeito que houve com ela, acontece conosco também. Mas nós temos que ser sinceros, verdadeiros, resplandecentes no mundo corrompido, como astros resplandecer neste mundo. Não deixe que ninguém te engane. A palavra de Deus nos alertou como um dos sinais que precederiam a sua volta, Mateus 24:24, do surgimento de falsos profetas. Tome cuidado. Ora ao Senhor. Busca a presença dele, que ele é poderoso para te mostrar muito mais além daquilo que foi dito neste momento. Amém? Esta é a palavra. Pela graça de Deus deste vídeo desta semana, fique com esta palavra, exercite verdadeiramente a fé genuína com obras e abra o seu coração para o Senhor Jesus Cristo. Fica aqui o vosso irmão Paulo, que a graça, a paz e o amor do Senhor Jesus Cristo esteja multiplicado no seu coração. Não deixe de se inscrever no canal, pregando Jesus, o Salvador, para que todas as vezes que forem postos vídeos novos da palavra de Deus, você seja notificado e venha aí a receber o alimento espiritual. Porque o Senhor Jesus Cristo diz que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra de Deus. E essa aí é a palavra de Deus pela graça e misericórdia do Senhor. Que Deus nos abençoe, a graça e a paz do nosso Senhor. Até a próxima, se Deus nos permitir. Tiago 4,14 em diante, Provérbios 27:1, Mateus 6:34, nós não sabemos o que há de produzir o dia. Então, recebeu a palavra? Entrega os seus caminhos ao Senhor. Não deixa para amanhã. Nós não temos respaldo se esse dia acontecerá ou não. Amém? Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Atos 17:30 e 31. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.